Salve galera, por aqui mais uma vez o professor Chagas e hoje para trazer a nossa segunda aula do Estatuto dos Servidores do Município de Goiânia. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí, não esquece de apertar o sininho para receber todas as notificações. Você que já é inscrito, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Deixa seu comentário que eu terei o maior prazer de respondê-lo, tá certo? Então vamos lá para a nossa segunda aula do Estatuto dos Servidores do Município de Goiânia. Seção 5. Da jornada de trabalho e da frequência ao serviço. Artigo 26. A jornada normal de trabalho do servidor público municipal, exceto os casos previstos em lei, será de 30 horas semanais, ou seja, a carga horária do servidor é de 30 horas, porém existem exceções em que a jornada pode ser 40 horas e essas 30 horas elas podem ser 6 horas corrida diárias ou em forma de escala, que é os casos dos serviços que não podem parar, né? Que os serviços públicos não podem ficar indisponíveis. Parágrafo único. Além do cumprimento da jornada normal do trabalho, o exercício de cargo em comissão ou função de confiança exigirá do seu ocupante dedicação integral ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração pública. Os cargos em comissão e as funções de confiança exigem dedicação integral do servidor. Artigo 27. Poderá haver prorrogação da duração normal do trabalho, por necessidade do serviço ou motivo de força maior. Ou seja, pode ser que a administração pública exija do servidor que ele trabalhe em horário extraordinário, ou seja, que ele faça ali uma hora extra. Mas essa remuneração, como no parágrafo único fala, a prorrogação de que se trata o caput desse artigo será remunerada e não poderá ultrapassar a jornada básica semanal nem o limite máximo de 10 horas diárias, salvo nos casos de jornada especial, ou seja, além desse trabalho extraordinário ser remunerado, ele não pode ultrapassar a jornada básica e nem pode ultrapassar o limite máximo de 10 horas. Artigo 28. Atendida a conveniência do serviço ao servidor que seja estudante, será concedido horário especial de trabalho, observado as seguintes condições. Primeiro, a comprovação da incompatibilidade dos horários das aulas com o do serviço, mediante atestado fornecido pela instituição de ensino onde esteja matriculado. O servidor tem que comprovar a incompatibilidade do horário de trabalho com o horário do curso ali, de superior ou curso técnico. Segundo, a apresentação de atestado de frequência mensal fornecido pela instituição. Parágrafo único. O horário especial do estudante não dá ao servidor o direito à diminuição da jornada semanal de trabalho, ou seja, o servidor vai ter que pagar essas horas depois. Artigo 29. Não haverá expediente nas repartições públicas do município aos sábados e domingos, salvos em órgão ou entidade cujos serviços, pela sua natureza, exijam a prestação dos serviços nesses dias. Ou seja, aqueles casos da continuidade do serviço público, no caso dos hospitais, as UBS, as UPAs, esses trabalhos na área da saúde que não podem ser interrompidos. Parágrafo único. Poderá ser compensado o trabalho prestado aos sábados e domingos com o correspondente descanso em dias úteis da semana, garantindo-se pelo menos o descanso em um domingo ao mês, ou seja, aqueles servidores que trabalham em forma de escala, que trabalham sábado e domingo, lhes é garantido o direito de pelo menos um domingo ao mês descansar, ficar com a família. Artigo 30. A frequência dos servidores será apurada através de registro, a ser definida pela administração, pela qual se verificarão diariamente as entradas e saídas. Artigo 31. Compete ao chefe imediato do servidor o controle e a fiscalização da sua frequência, sob pena de responsabilidade funcional. Ou seja, o chefe imediato tem que estar
controlando ali a frequência dos servidores para que depois ele não venha responder por isso. Parágrafo único. A falta de registro de frequência ou prática de ações que visem a sua burla pelo servidor implicará na adoção obrigatória das providências necessárias à aplicação de pena disciplinar. Artigo 32. Subseção 1 do estágio probatório. Artigo 32. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará a estágio de probatório por um período de 3 anos, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os fatores a serem definidos em regulamento. Existe um conflito que os alunos estão me perguntando, porque em uma das legislações está escrito 2 anos, mas a emenda constitucional 19 de 1998, que positivou o princípio da eficiência, diz que o estágio probatório agora será de 3 anos. Então, como a Constituição prevalece sobre todas as outras leis, inclusive a lei orgânica do município, então o período é 3 anos, o estágio probatório. Parágrafo único, ele foi revogado. Artigo 33º. Durante o período de cumprimento do estágio probatório, o servidor não poderá afastar-se do cargo para qualquer fim, salvo para gozo de licença para tratamento de saúde ou por acidente de serviço, licença a gestante, lactante e adotante, licença paternidade, férias, nojo ou gala. Ou seja, lactante é aquela mãe que está amamentando o seu filho, o adotante, aquela pessoa que adotou, o pai também, ao adotar, tem direito à licença paternidade agora com a nova lei. As férias, o nojo é o falecimento de um ente querido. Existe o rol das pessoas abrangidas pela licença nojo. Pai, mãe, filho, esposo, esposa, companheiro e assim por diante. Artigo 34º. A avaliação final do servidor será promovida no 18º mês do estágio, em se tratando de primeira investidura em cargo público do município, ou no 4º mês, se tratando de pessoa já servidor. Ou seja, se é a primeira vez que a pessoa está ingressando no serviço público do município, essa avaliação será no 18º mês de estágio. Se a pessoa já é servidor, ela já é servidora do município e passa para um outro cargo, então essa avaliação será no 4º mês, que se tratando de servidor. Artigo 35º. Compete ao chefe imediato fazer o acompanhamento do servidor em estágio probatório, devendo, sob pena de exoneração do cargo em comissão ou dispensa da função de confiança, pronunciar-se sobre o atendimento dos requisitos, nos períodos definidos no regulamento, até o prazo estabelecido no artigo anterior. Ou seja, é o chefe imediato que vai fazer o relatório da sua aptidão e sua capacidade ali de solucionar conflitos, de desenvolver ali o seu trabalho dentro do seu cargo. Parágrafo 1º. As avaliações das chefias imediatas serão apreciadas em caráter final por um comitê técnico, criado especialmente para esse fim. Ou seja, a administração pública irá formar ali uma junta de outros servidores que ficarão encarregados de dar o parecer final sobre o estágio probatório desse servidor. Parágrafo 2º. Caso as conclusões das chefias sejam pela exoneração do servidor, o comitê técnico, antes do seu pronunciamento final, concederá ao servidor um prazo de 5 dias para a apresentação da sua defesa. Parágrafo 3º. Pronunciando-se pela exoneração ou retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado, o comitê técnico encaminhará o processo à autoridade competente, no máximo até 30 dias antes de findar o prazo do estágio probatório, para a edição do ato correspondente. Devemos atentar que, se a pessoa já é servidora do município e ela passa para outro cargo e ela não foi aprovada
no seu estágio probatório, ela tem o direito garantido de retornar ao seu cargo anterior, se ela já for servidor estágio, quer dizer, se ela já tiver passado o estágio probatório no cargo anterior e agora nesse ela foi reprovada, ela pode voltar para o cargo anterior. Agora, se ela ainda não era instável, ela será exonerada dos dois cargos. Seção 6 da estabilidade. Artigo 36º. São estáveis, após 2 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. Isso que eu queria que os senhores prestassem atenção, que lá fala que no artigo anterior fala em 3 anos e aqui 2 anos. Mas o que prevalece são 3 anos. É porque esse artigo ele ainda não sofreu uma alteração, um controle de constitucionalidade. Artigo 37º. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitado em julgado ou de processo administrativo disciplinar que lhe seja assegurada ampla defesa. Seção 7 da acessão funcional. A acessão funcional foi abolida, foi considerada inconstitucional. Então vamos lá. Artigo 39 da readaptação. Artigo 39. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatível com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica oficial do município. Ou seja, naquele caso em que o servidor sofreu uma lesão, um acidente de trabalho, ele não pode mais desenvolver aquela atividade. Então, uma junta médica irá julgar se acharem que ele está impossibilitado para exercer aquela função, mas, porém, não há necessidade de uma aposentadoria, ele pode desenvolver uma outra função, a qual a sua condição agora possa exercer, então ele será readaptado em uma outra função, que tenha as atribuições e as responsabilidades compatíveis com a limitação em que ele tenha sofrido. Parágrafo 1º. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado. Segundo, a readaptação será efetivada em cargo de carreira de atribuições afins, observada a habilitação exigida, ou seja, como eu falei anteriormente, essa readaptação tem que ser de um cargo em qual as atribuições são parecidas com aquela que ele exercia no outro cargo. Não pode ser um cargo que não tenha nada a ver com aquela função que ele exercia no cargo anterior. Terceiro, em caso de inexistência de cargo do mesmo nível de vencimento que comporte a readaptação, ele poderá efetivar-se em cargo cuja classe padrão corresponda ao vencimento mais aproximado ao cargo de origem, ou seja, se não houver um cargo e as atribuições parecidas com o anterior, ele pode ser readaptado em um outro cargo em que o padrão de vencimento seja aproximado com o cargo de origem. Seção 9 da reversão. Artigo 40º. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando pela junta médica forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. Ou seja, o servidor sofreu ali uma lesão. Em primeiro momento, a junta médica chegou a um consenso que ele não poderia mais exercer nenhuma função pública. Ele estava incapacitado. Vai e aposenta o servidor. Com o passar do tempo, esse servidor ele vai fazendo fisioterapia, ele vai melhorando e a junta médica, após uma reavaliação, chega a um consenso que esse servidor pode fazer a reversão dele ao serviço público. Mesmo que ele já esteja aposentado, pode-se fazer a reversão. Parágrafo 1º. Para que a reversão se efetive, é necessário que o aposentado, primeiro, não tenha completado 70 anos de idade, segundo, não conte com mais de 35 anos de serviço, incluído o tempo de inatividade,
se do sexo masculino, ou 30 anos, se do sexo feminino. No caso do servidor do magistério ocupante do cargo de professor, os limites estabelecidos no item 2 do parágrafo anterior serão de 30 anos para o sexo masculino e 25 para o feminino. Artigo 41º. A reversão dar-se-á a pedido ou de ofício, no mesmo cargo em que se deu a aposentadoria ou naquele em que tiver sido transformado. Ou seja, se o servidor ele acha que está bem, que quer voltar ao serviço, ele pode fazer o pedido. Ou, no caso, se a junta médica achar que ele não está mais incapacitado, parágrafo único. Encontrando-se provido esse cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Seção 10 da reintegração, artigo 42º. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, ou no cargo que for transformado, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Ou seja, abriram ali um processo contra o servidor. Ele sempre se declarou inocente, mas mesmo assim ocorreu ali a sua exoneração. A própria administração pode reconhecer que ele era inocente e fazer a reintegração dele. Ou então ele recorre ao Poder Judiciário e prova que não tem culpa. Ele volta para o seu cargo. Parágrafo 1º. Na hipótese do cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o que dispõe o artigo 47. Segundo, encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. Isso se o servidor for estável. Se ele já tiver a sua estabilidade, ele pode ser reconduzido ao seu cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo, ou posto em disponibilidade. No caso desse servidor estar em estágio probatório e a administração pública optar em exonerar esse servidor, a administração pode fazer isso. É triste, mas é a lei, tá certo, gente? Vamos lá. Seção 11 da recondução. Recondução é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de: primeiro, inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo, como eu expliquei anteriormente. Segundo, a reintegração do anterior ocupante. E parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado ou posto em disponibilidade remunerada nos termos da lei. Seção 12. Da disponibilidade e do aproveitamento. Artigo 44. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor poderá ser colocado em disponibilidade remunerada nos termos da lei. Artigo 45. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á no interesse do serviço ou por iniciativa da administração, mediante aproveitamento obrigatório em cargos de atribuições e vencimentos compatíveis com o anterior ocupado. Ou seja, nesse caso, aquele servidor que estava ocupando um cargo e o titular do cargo conseguiu voltar para o serviço público através de um processo administrativo ou através do Poder Judiciário. A administração, tendo a necessidade, pode aproveitá-lo em outro cargo com atribuições e vencimentos compatíveis. Parágrafo único. O órgão central do sistema de pessoal promoverá o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade, em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidade da administração do município. Artigo 46. O aproveitamento de servidor que se encontra em disponibilidade há mais de 12 meses dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental,
pela junta médica do município. Ou seja, nesse caso, se o servidor já estiver há mais de 12 meses em disponibilidade, ele terá que fazer novamente os exames físicos e o psicológico e passar pela junta médica. Parágrafo único. Verificada a incapacidade definitiva, o servidor em disponibilidade será aposentado. Artigo 47. Será declarado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo por motivo de doença comprovada pela junta médica. Capítulo 2. Da vacância. Artigo 48. A vacância do cargo decorrerá de, primeiro, exoneração. A exoneração nós sabemos que é a pedido ou de ofício. A demissão. A exoneração não é uma punição, já a demissão já gera uma punição. O servidor fica inabilitado para o serviço público por uma determinada quantidade de anos. Artigo 3º. A exceção funcional foi abolida pela Emenda Constitucional 19 de 1998. Quarto, a readaptação. Quinto, a aposentadoria. Sexto, a posse em outro cargo inacumulável. Sétimo, o falecimento. E oitavo, perda do cargo por decisão judicial. Essas são as formas de vacância, né? Artigo 49. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício, como eu falei anteriormente. Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á, primeiro, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Segundo, quando por decorrência do prazo previsto no artigo 47 dessa lei ficar extinta a disponibilidade. Terceiro, quando por decorrência de prazo ficar extinta a punibilidade de demissão por abandono de cargo público. Quarto, quando tendo tomado posse não entrar em exercício no prazo estabelecido. Artigo 50. A exoneração de cargo em comissão dar-se-á, primeiro, a juiz da autoridade competente e, segundo, a pedido do próprio servidor. É isso aí, galera. Essa foi nossa segunda aula do Estatuto dos Servidores do município de Goiânia. Fiquem todos com Deus, foco, fé e determinação para você alcançar o seu cargo público. Um abraço do professor Chagas. Valeu!